Glória a Deus. Feliz em estar aqui. Muito feliz. Aliás, feliz porque é a casa do Senhor. Não há lugar melhor para que estejamos, senão a casa do Senhor. Lugar de bênção e lugar onde a gente entra e a gente já sente a presença do Espírito Santo. A gente percebe desde o começo, desde as primeiras músicas, que o Espírito Santo aqui está, que o Espírito Santo aqui vive e ele vive em nós, na igreja dele. Nós somos a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, nós somos chamados por ele para adorar, para louvar, para engrandecer o nome dele. Não há motivo melhor e não há nada melhor para se fazer na casa do Senhor. Mas nós chegamos neste lugar aqui para nos revigorarmos. Para nos revigorarmos para a semana, para tudo que a gente vai viver, para tudo que a gente vai sentir, para todos os momentos que a gente vai passar. E nós conseguimos sentir e viver esses momentos mais felizes quando estamos com Jesus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor está aqui e o Senhor está agindo em cada vida e em cada coração. Agora, Pai, eu quero te pedir, ó Pai, toma a minha vida em tuas mãos, ó Pai, que nenhuma palavra, ó Pai, que eu venha falar, que nada, ó Pai, que saia da minha boca, não venha do seu Santo Espírito, ó Pai, mas que seja conduzida e guiada completamente pelo seu Santo Espírito, ó Pai. Que a tua palavra vá ao encontro dos corações, hoje aqui neste lugar. Que vidas sejam alcançadas, onde quer que elas estejam, ó Pai. E que a tua palavra, ó Pai, seja ministrada. Toma a minha vida. Cala o Roberto. Cala o homem. E que o seu Santo Espírito, ó Pai, fale através da minha vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis assentar. Vamos ler um salmo muito conhecido. Aliás, acho que um dos salmos que todo cristão ele tem ali, alguns de cor até, vivem, e a gente fala muito desse salmo. Mas é um salmo que fala sobre experiências. É uma poesia hebraica muito bonita. Salmo 23. Acho que uma das poesias mais bonitas que eu leio na Bíblia. E é muito bonita mesmo. Davi, é um salmo davídico. Entende-se ali a questão da experiência. E eu quero chamar os irmãos hoje para ler esse salmo como uma poesia, mais uma poesia que fala de vida, e de vida real, não uma vida qualquer, não uma vida sem dificuldades, não uma vida em que Davi viveu tranquilamente. Porque, ao primeiro momento que lemos o Salmo 23, a impressão que nos dá é exatamente essa. Que salmo bonito. Que Senhor, que bom pastor. E Ele é um Senhor maravilhoso, um bom pastor mesmo. Mas Ele nos traz aqui um salmo que é um alerta. Um salmo que é muito importante para que a gente viva na sua completude.
e entenda cada parágrafo, cada versículo, cada palavra dita nesse salmo. E eu queria começar lendo esse salmo, e eu gostaria de falar de algumas experiências minhas nesse salmo. O salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quando cheguei aqui em Barueri, hoje, me lembrei de algo muito interessante sobre a minha experiência com Cristo. Hoje, faz 30 anos que eu fui batizado. 30 anos que eu fui batizado. E eu me lembro de algumas questões muito interessantes, porque eu era um menino, ainda sou novo, né? Minha esposa disse que eu ainda sou bonito. Há quem diga, há controvérsias, né? Mas tenho hoje 45 anos. Eu era um menino, e eu me lembro muito bem dos primeiros momentos que eu vivi com Cristo. Eu me lembro muito bem da minha primeira ida à igreja. Que, aliás, eu não estava indo à igreja. Eu saí da minha casa, estava descendo o morro. Lá, quem conhece Mogi das Cruzes sabe que é uma região de bastante morro. Tem bastante morro lá. E eu tinha sido convidado por alguns amigos de escola, para ir num bailinho, numa festinha. E fica num bairro chamado Jardim São Pedro, em Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei na avenida desse bairro, eu me lembro muito bem do que aconteceu. Eu cheguei numa esquina e, tempos anteriores, o filho do pastor da Igreja Batista, lá em César de Souza, ele havia me convidado para participar de um culto. E eu virei para ele e falei: você está brincando comigo, né? Você está me chamando para ir no culto? Você não me conhece muito bem, né? Eu não vou no culto. Me desculpe, não vou. E é interessante, aí ele falou assim: mas eu vou te falar onde fica a igreja. E a igreja ficava no Jardim São Pedro, na mesma rua da festa. E aí, se eu fosse para o lado direito, era a igreja. Para o lado esquerdo, era a festa. Naquele dia eu não saí para ir para a igreja. Eu saí para ir para a festa. Mas quando eu cheguei naquela bifurcação, quando eu cheguei naquele momento ali, naquela esquina, algo me chamou para a igreja. O Espírito Santo ali, então, ele me tocou, e já fazia muito tempo que eu tinha sido convidado, e eu lembro que eu falei: eu não vou para a festa, eu vi a igreja,
as luzes acesas, mostrando o painel da igreja, e eu falei, eu vou para lá. Não conheço só os meninos, né? E eu cheguei na porta da igreja, eu lembro que eu coloquei o pé, tem uma escada na igreja, eu coloquei o pé e fiquei lá, vou ou não vou? Vou ou não vou? E não tinha ninguém lá para... De repente eu vi um senhor, no meio da igreja, ele saiu meio que correndo. Eu falei, ele está correndo atrás de mim, então eu vou correr também. E aí eu saí correndo. E aí ele saiu correndo atrás de mim. Espera, espera, espera. E aí então, ele me alcançou. E ele falou, o que você quer? Eu vi que você estava ali na porta da igreja, você estava com o pé já para entrar e você não entrou. O senhor correu atrás de mim, eu corri também. Né? Ação e reação. Correu atrás de mim e saí correndo também. E aí ele então me disse, eu sou o pastor Osmar, sou pastor da igreja. Se você colocou seu pé ali, não foi por acaso. Então, eu te convido, eu estou te convidando a entrar. E então eu falei para ele, olha, quem me chamou aqui, há muito tempo atrás me convidou para vir aqui, foi o Felipe. Foi o Felipe. E aí o pastor abriu um sorriso, porque Felipe era o filho dele. E estava fazendo a obra do Senhor. Então ele falou, então eu vou te levar para a sala dos embaixadores do rei. E aí então eu fui para a sala dos embaixadores do rei. Lembro-me muito bem de chegar lá, e eu conheci alguns meninos que estudavam comigo, e a cara deles de espanto na hora que eu entrei na sala, porque eles não imaginavam que eu fosse chegar ali, mas eles olharam para mim com espanto, e um sorriso também, e eles me acolheram. Eles me acolheram ali. Aquele foi um dia inesquecível para mim. Porque foi naquele mesmo dia que eu me converti. Foi naquele mesmo dia que eu me converti. Não me esqueço. Não me esqueço. Não me esqueço da alegria deles. Não esqueço do pastor correndo atrás de mim. Não esqueço dos louvores. Jesus Cristo mudou meu viver. É um louvor que está na minha mente o tempo todo. Essa música eu ouvi e é uma das músicas que eu não esqueço. Porque naquele dia eu tive a minha primeira experiência com Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. O Senhor, Ele muda histórias. O Senhor muda trajetórias. O Senhor, Ele vive em nossas vidas. O Senhor se alegra com a nossa alegria. E Ele também se entristece quando nós nos entristecemos. O Salmo é um salmo de experiências. O Salmo 23 é um salmo de vida experimentada em Cristo. É um salmo de dia a dia. Davi, quando o salmo ele fala sobre ser o Senhor, ser o nosso pastor, ele não está falando de qualquer coisa. Esse salmo está falando de Davi, e o Davi pequeno ainda. O Davi criança. O Davi jovem. O Davi que enxerga realmente deste jeito. Se você reparar, o Salmo 23 ele é dividido em 3 partes. Nesse primeiro momento aqui, o Salmo ele nos chama a atenção para isso. Para essa primeira experiência de Davi, para essa primeira experiência que nós temos, quando nós temos o nosso primeiro contato com Jesus.
Nós sentimos Jesus dessa forma. Nós percebemos Deus desse jeito. Nós sentimos no primeiro amor essa força. Nós vemos que realmente o nosso Deus é o Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes, sim. Ele nos leva para junto das águas de descanso. E é interessante, ovelha, né? Ovelha tem um detalhe interessante quando você vai estudar um pouco a respeito de ovelha, você percebe por que a água tem que ser tranquila, né? A água não é tranquila à toa. É porque ovelha tem medo de água corrente. Se a ovelha for tomar água em um rio com água corrente, ela fica com sede, mas não vai tomar água ali, não. Então o pastor ele tem que ir lá e ele abrir até um certo espaço, um côvadozinho ali, para que a água penetre aquele local, a água fique então tranquila, então a ovelha vai lá na tranquilidade, na paz, tomar a água. Mas por que a gente está falando disso? E por que a gente está misturando isso com experiências? Porque, como ovelhas do Senhor, nós estamos todo o tempo vivendo experiências. E em todo o tempo, nós percebemos que nós estamos num processo e em um caminho, e esse caminho não para. Nesse caminho nós crescemos. Hoje eu tenho 45 anos, ainda sou um menino. Na fé, ainda sou um menino. Tenho muito, muito que aprender. E eu também tenho muita vontade de aprender. Mais e mais do Senhor. Mas nós enxergamos o nosso Deus dessa forma. E dessa forma é realmente fácil a gente enxergar um evangelho. Tem muita gente que prega aí fora exatamente somente essa primeira fase do amor. Essa primeira fase de viver o Deus que cuida, o Deus que toma conta, o Deus que não deixa você sofrer, Ele que olha para você o tempo todo, e Ele é assim sim. Ele é assim sim. Mas a gente tem que entender uma coisa. Será que se fizermos uma pergunta aqui, quem é Deus para você? O que é Deus para você? Se a gente perguntasse isso para Davi, eu tenho quase que... Eu posso inferir, vou colocar inferir, porque inferir eu não posso dizer que ele diria, mas eu posso inferir que eu acredito que ele poderia dizer isso. Ele responderia com o Salmo 23. Quando o Salmo 23 acontece, o Davi já passou por muitas experiências. Davi já não é mais esse menino dos primeiros versículos. Davi já é um homem experimentado. E como homem experimentado, ele sabe que viver com Deus não é só facilidades. No mundo tereis aflições. Não é só facilidade. A diferença é que no mundo tereis aflições, mas o bom pastor estará contigo. O bom pastor está contigo. Todos os dias. Todos os dias. Quem é Deus para você? Como você se relaciona com Deus? A melhor resposta seria uma resposta como essa do Salmo 23. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Se a gente fizer uma relação direta com Jesus, a gente vai falar sobre pastos verdejantes, que Jesus é o pão da vida. Se a gente fizer uma relação direta entre o Salmo 23 e Jesus, é exatamente isso que Davi está dizendo. Esse pasto verdejante para a ovelha se alimentar, não é um alimento qualquer. Esse vigor não vem de um alimento qualquer, mas do pão da vida. As águas tranquilas
é a água que nós bebemos e não temos sede. Está em João 4,14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É esse Deus que nós servimos. E quando nós servimos a esse Deus, nós devemos servir a esse Deus com toda fidelidade e com toda a nossa força. Onde quer que Ele nos mandar, a gente tem que ir. Para onde Ele apontar, vá, e sem questionar. Porque Ele é o nosso bom pastor. A ovelha, tem um detalhe interessante sobre a questão da ovelha. A ovelha, ela não, quando você vai falar sobre negociar ovelhas, as pessoas não gostam muito de comprar ovelhas que já têm um pastor. Porque a ovelha, ela obedece à voz do seu pastor. E como ela obedece à voz do seu pastor, ele não vai obedecer qualquer voz. Então, quando tem essa relação de compra e venda, por exemplo, ninguém quer negociar. Se você for para a Palestina, e você vai ver pastores até hoje lá na Palestina, você vai perceber que nenhum pastor pega a ovelha da outra. Né? Por quê? Porque a ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela vai. Ela vai. Ela segue, ela acompanha. E é interessante que, assim, aqui quando a gente vê essa relação do Salmo 23, as águas tranquilas, quando as ovelhas vão para esse lugar, na Palestina, vocês imaginam, não tem água fácil, né? Quando você é um solo árido, é um solo muito quente, né? E aí você percebe o quê? Você tem que andar, o pastor tem que andar procurando o lugar para levar a sua ovelha. E quando ele encontra, não está sozinho. Tem muitos outros pastores com as suas ovelhas ali também. E elas não vão se misturar. Na hora que o pastor chamar, ele vai. A ovelha vai. E o pastor também, na hora que percebe que uma ovelha está fora, ele também vai atrás. Ele também vai atrás. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. Ele é um pastor que cuida de nós. Mas essa primeira fase, essa primeira etapa do Salmo 23, ela é uma etapa bonita de se ver. É uma das partes. A gente poderia dizer o seguinte: vamos parar por aqui? Porque aqui está bonito. Até aqui está tudo tão bem, né, pastor? Aqui está ótimo. Então vamos ficar aqui, porque eu terminar dizendo que Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, que Ele refrigera a minha alma, está muito bom. Está muito bom. Refrigera a minha alma. É interessante quando a gente lê esse texto de refrigera a minha alma, a gente tem a intenção e a gente pensa exatamente isso. Que esse salmo está dizendo para a gente o seguinte: que o bom pastor, ele nos tranquiliza, ele nos acalma, ele nos apacenta, refrigera a minha alma. É interessante que quando a gente vai para a raiz da palavra, do hebraico, você percebe que refrigera-me aqui é quando o bom pastor, então, ele nos traz de novo a possibilidade de viver o arrependimento. O arrependimento. E então, ele refrigera a nossa alma. Mas o Salmo davídico, ele não termina aí. A segunda fase é uma segunda fase das nossas experiências de vida. Falei um pouquinho da minha experiência lá atrás, a experiência de menino, aquela experiência de explosão, a experiência que Davi viveu, a experiência que todos viveram aqui, quando encontraram Jesus, quando então levantaram as suas mãos dizendo: sim, eu estou aqui, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Nós vivemos esse primeiro amor, essa experiência maravilhosa. Todos nós vivemos. Todos que tivemos a oportunidade de entregar a vida para Jesus, vivemos isso.
Mas a vida não para aí. A vida não termina aí. E então o Salmo diz assim, olha a mudança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele sai de um momento em que ele percebia como menino que Deus era tudo, que Deus cuidava de tudo. E então na sua vida, na sua experiência de vida, Davi começa a viver as amarguras da vida, as dificuldades da vida. Porque sim, lá atrás o profeta foi chamá-lo e dizer, você vai ser rei. Sim, ele tinha essa promessa. Mas será que essa promessa foi fácil? Ou foi um vale de sombra e de morte? Será que ele encontrou tranquilidade na hora de viver tudo, em todo momento? Essa poesia nos mostra exatamente que não. Não foi tranquilo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem experimentado, um homem que foi chamado desde menino, um homem que, o Davi da primeira fase é aquele Davi que vai para cima de Golias, é um Davi que experimenta tudo isso, é um Davi que experimenta muitas coisas grandiosas, é o Davi que vai lá para cima do leão, o gigante, nada disso o assusta. É o Davi que ouve de Deus que ele seria rei. Mas espera lá, já existia um rei. Já existia um rei, Saul. Então, em um determinado momento, Davi ele está em qual momento? Aqui, quando ele começa a perceber o vale da sombra da morte. Ele está no momento em que ele já está ali no palácio junto com Saul, que já estava naquela situação enlouquecida. E ele está ali, no meio de um furacão. E então Saul percebe que Davi era o seu oponente, na verdade. Espera lá, tem algo estranho nesse menino. Não é só um menino. Não é só um menino. Davi tem amigo, Jonatas. Davi tem um amigo. E esse amigo, filho do rei, ele chega para Davi e fala, olha, se eu fosse você, eu ficava mais esperto. Dito isso, Saul então vai atrás de Davi e joga-lhe uma lança. E Davi vai fugir. O vale da sombra da morte para Davi aqui, ele começa nesse momento com a fuga. Davi começa então a fugir. Fugir da morte. Fugir da morte que o cercava. Davi, de querido do reino, passa a ser perseguido. Davi tem que se esconder. E Davi, quando se esconde, começa também um monte de gente diferente, um monte de gente estranha, a se aproximar de Davi. E aí ele é chamado de rebelde, também. E ele passa a viver tudo isso, no vale da sombra da morte. Mas esse é o vale da sombra da morte de Davi. Qual é o vale da sombra da morte das pessoas hoje? Quais as perseguições que a gente vive hoje? Quantas dores a gente carrega hoje? Quantos momentos a gente passa de angústia também hoje? E aí você olha para trás e fala, mas o Senhor é o meu pastor. Mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo com alguém me perseguindo? Por que eu estou vivendo com alguém com dores? Por que eu perdi alguém?
Por que eu estou sofrendo? O vale da sombra da morte, muitas vezes, ele paira sobre a vida das pessoas. O vale da sombra da morte, muitas vezes, ele estaciona sobre a vida das pessoas. Tem gente que não consegue se livrar dele. A vida é uma caminhada. A vida com Cristo não é diferente, ela também é uma caminhada. E nessa caminhada você vai passar por muitos momentos felizes, muitos momentos alegres, muitos momentos que você vai perceber que está tudo indo muito bem, está tudo caminhando muito bem, mas vai chegar um momento, e chega um momento para todo mundo, que a gente vive no vale da sombra da morte, que de querido a gente passa a ser perseguido, que de querido a gente passa a sofrer. E aí como é que a gente vive isso? Quantas pessoas não conseguem se desvincular de um luto? Quantas pessoas passam a vida toda petrificadas depois de uma dor, de uma perda? O vale da sombra da morte para nós aqui pode ser muitas coisas. Pode ser os nossos filhos que de repente se distanciaram um pouco de Cristo e nos fazem sofrer. Porque quando nós olhamos para as cadeiras, nós queremos ver eles aqui. O vale da sombra da morte pode ser aquela viúva que perdeu o seu marido e que não consegue esquecer e passa a vida toda ali, muitas vezes, presa naquela história. A mãe que perdeu um filho. O vale da sombra da morte para quantas crianças aí fora? Eu sou professor de jovens. Eu dou aula para alguns jovens, alguns em situação de vulnerabilidade social. Eu dou aula aqui em São Paulo, na Vila Clementino, para jovens, alguns deles em liberdade assistida. Muitos desses jovens vivem o seu vale da sombra da morte constantemente. Moram em comunidades, eu sei. Às vezes eles chegam lá, professor, vai ter um lanche, né? Vai. Eu não comi nada ainda. Eu vou comer aqui, a primeira refeição que eu vou ter vai ser aqui. Muitos deles, quantas jovens, quantas meninas eu tenho encaminhado para assistência social, para psicólogos, porque são abusadas. A diferença do vale, ela é gigantesca para muitos. As dificuldades que a gente vive na vida são gigantescas, de um canto a outro. Mas todos nós passamos por ele. Nós, como cristãos, precisamos ser aqueles que vamos estender as mãos. Fazer o possível para que seja um momento de passagem. Porque tem um detalhe muito interessante nesse texto. Ainda que eu ande. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Guararema é um vale muito bonito, mas ela é cercada de montanhas. Você olha para Guararema, ela é toda, a volta dela assim é montanha. São montanhas muito bonitas. Uma vez eu ouvi numa pregação lá, o pastor disse o seguinte: no vale, nós temos a oportunidade de olhar para o alto. No vale da sombra da morte, a única coisa que nos resta é olhar para o alto. É olhar para Cristo e saber que
Sim, Ele é o bom pastor e Ele está ali conosco, no vale da sombra da morte. Ele está ali nos conduzindo. E Ele está dizendo para a gente assim, alguns não conseguem. E é tarefa da igreja de Cristo não parar de pregar o evangelho verdadeiro, a palavra real, a palavra de Cristo. Nós não podemos cansar, nós não podemos deixar de pregar essa palavra, porque muitos, soldado ferido, quantos ficam pelos caminhos? É tarefa nossa, não é de quem está chegando, não é de quem já tem aqui 30 anos, eu me batizei há 30 anos. Se eu me batizei há 30 anos, mas hoje, depois de 30 anos, eu não faço a vontade de Deus, eu não prego a palavra do Senhor, eu não corro atrás de almas, eu não corro atrás de vidas, de nada serviu 30 anos. Nada. Não é o tempo, é a experiência com Deus. É aquilo que você vai viver com Ele. Deus, Ele quer te usar. E Ele quer te usar nesse momento, porque tem muita gente que você conhece, que você sabe quem é, que talvez sejam seus parentes, e que estão precisando dessa palavra de vida, e somos nós que temos ela, porque Deus nos deu de presente, Ele nos deu de presente, e nos deu para a gente liberar sobre as vidas. Mas você que já é experimentado na fé, assim como Davi foi experimentado da fé, e entende que no vale você passa e você caminha por ele. Se eu não me engano, Isaías 35:8, ele vai falar sobre um caminho de santidade. E esse caminho de santidade é esse caminho aqui, que nos mantém firmes no meio do vale. Você vai passar por dificuldades, mas você está olhando para o alto, porque do alto vem o seu poder. É de lá que vem a sua fé, é ali, é essa relação com Deus que faz com que você sinta a presença dEle o tempo todo e você passe. As dores virão, mas o Senhor é o meu pastor e Ele está ali comigo. As dificuldades virão, mas o Senhor é o meu pastor. Haverão perdas, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Nós temos o campo nesse salmo. Nós temos o vale da sombra da morte. E nesse vale muitos de nós saímos. Alguns não conseguem. Nossa tarefa é ir até lá. Nós temos essa incumbência. É a nossa incumbência. Jesus não te chamou aqui somente para ouvir da palavra dEle, somente para se encher do Espírito, somente para ficar revigorado para a semana e pronto. Jesus te chamou aqui para te revigorar, porque Ele é o teu pastor. Para te encher, porque Ele é o seu Senhor. Para cuidar de você, para que você cuide de vidas. Você não é alguém chamado para qualquer coisa. Os anjos gostariam muito de ter essa incumbência que nós temos. Os anjos não têm essa incumbência. Esse presente de buscar vidas no vale é nosso. Deus, Ele designou somente nós, seres humanos, para isso. Somente nós Ele chamou. Então, resta-nos dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, sim, eu vou. Eu entendo a Tua palavra.
Eu não vejo mais a tua palavra como um menino. Eu sei das dificuldades que virão com a vida. Eu sei que haverá o vale. Mas eu sei que eu tenho que andar nesse vale. Eu não tenho que ficar parado. E eu sei que eu tenho uma incumbência. Eu não posso deixar ninguém para trás. Davi não deixou ninguém para trás. Davi não deixou ninguém para trás. Foi um pastor que cuidou de ovelhas. Quando ele era pequeno, novinho, cuidava de ovelhas. Ele cuidava, ele sarava. Quando as ovelhas estavam feridas, ele ia lá, cuidava, colocava óleo, fazia tudo o que tinha que fazer. Quando as ovelhas se enchiam ali, o seu pelo, ali, de lama, ele ia lá e tosava, tirava todo aquele peso, porque essa é a figura do pastor. Mas ele nos prepara não para ficar parado. Ah, ovelha bonitinha, está cercadinha, bonitinha, limpinha, está tudo certo. Tem nada, não precisa fazer nada. Precisa, nós precisamos. Nesse momento, principalmente. No momento que a gente está vivendo da história, de tantas coisas acontecendo. Quantos terremotos. Quantas mudanças climáticas. E tudo isso está aqui, gente. Para a gente não é nada novo. A gente pode dizer assim, a gente já sabia. E a gente já sabia mesmo. As coisas estão acontecendo. A mudança climática não é novidade. Tudo que está acontecendo no mundo não é novidade. O homem perdendo o temor a Deus. A igreja que prega a palavra do Senhor sendo muitas vezes massacrada lá fora, porque prega a palavra. Não é por acaso. Isso é profético, isso é bíblico. Nós estamos vivendo a profecia. E então nós temos que arregaçar as mangas. E então, arregaçando as mangas, entender o nosso chamado, cumprir o nosso chamado. Mas agora é a hora porque depois de passar pelo vale, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão. É essa promessa que você tem de Deus. Se você cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. Cumpra. Busque a Deus. E Ele vai derramar o óleo de unção sobre a sua cabeça. Ele vai derramar sobre a sua cabeça. Ele vai te ungir. Até o cálice transbordar, até você ficar extasiado realmente. E aquilo que a gente vai ter de mais bom, mais bondoso da parte de Deus conosco, é que o final é quando nós vivemos completamente com Cristo na glória. O Salmo, ele nos faz um traçado de caminhada. E essa caminhada que nós temos com Cristo, ela nos dá uma direção. E nessa direção nós temos que cumprir os desígnios de Deus. E cumprindo os desígnios de Deus, nós então chegamos à vida eterna. E a vida eterna é o momento em que nós todos estaremos juntos. Lá não haverão dores. Não haverá mais o vale da sombra da morte. Não haverão mais dificuldades, porque lá nós já teremos sido sarados, completamente curados por Cristo. Teremos a convivência maravilhosa com Ele. Você já imaginou? Eu fico, às vezes, é uma loucura, acho que de todo pastor, de todo mundo que está que prega a palavra, acho que é essa loucura a gente tem de ficar imaginando, como é que vai ser, né?
eu vou entrar na fila para conversar, que eu quero bater um papo com todo mundo, né? E é esse momento que a gente espera. E é esse momento que você tem que esperar. E que em nome de Jesus, você entenda, você está em uma caminhada. Sinta, viva cada experiência, mas nunca deixe de olhar para o alto. Glória a Deus.